Louvado seja o Senhor, né? Nós precisamos estar sempre atentos à palavra do Senhor, porque Deus, Ele sempre fala. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos, né? Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E é possível ouvir a voz de Deus, né? Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, amém? É possível, sem dúvida nenhuma, né? Deus fala, claro que fala, amém? Deus fala na sua multiforme sabedoria, Ele tem linguagem para todo mundo, amém? Às vezes Ele fala com você de um jeito que você entende melhor, né? É fácil de você, né, fazer uma interpretação naquilo que Ele está falando, porque você tem alguma habilidade aí, em algum momento, alguma habilidade que Deus te deu, que Ele vai falar com essa linguagem, amém? E aí você vai entender o propósito dEle. A palavra de Deus, ela é poder, viu, irmão? É poder, não tem como. É poder mesmo, amém? A questão é de nós crermos na palavra, amém? Eu falo que a palavra é como se fosse uma Ferrari, e a gasolina é a fé, amém? Não adianta ter uma Bíblia grande, bonita, né, cara, e não tiver fé, amém? Então a gente precisa de fé, porque as coisas só acontecem com fé. É uma analogia, né? Um carro custa muito dinheiro, né? Vamos dizer 1 milhão, 2 milhões de reais, uma Ferrari de 2 milhões de reais, e você sem gasolina. Eu vou passar com o meu Fusquinha e vou arrumar uma gasolina para você, amém? Entende? Então, não adianta, né? Amém? Nós precisamos ter, os dois estão anexados, os dois estão juntos, né? Palavra e fé. Palavra e fé. Então a gente ouve para que a gente possa crer. E aí então as coisas podem acontecer. A palavra tem poder. Eu tenho uma experiência na casa de recuperação, para você ter uma ideia, onde uma pessoa ministrava, teve um certo tempo, há muito tempo atrás, uma pessoa ministrava a palavra de Deus. Eu já não estava aqui, eu estava em Paraty, e essa pessoa ministrava a palavra de Deus, ele tinha sérios problemas, sérios, né? Então, ele tinha sérios problemas mesmo, né? E era difícil de tratar, mas eu pensei que ele tivesse sido tratado, e ele ministrava a palavra na casa de recuperação, porque ele acabou sendo um líder lá na época que eu não estava. E quando eu voltei, para você ter uma ideia, eu vi que ele estava em dificuldade, e eu comecei a interferir, e aí nós tivemos que fazer uma libertação nele. Ele caiu 12 vezes no chão, um homem que pregava no púlpito, caiu 12 vezes no chão. Aí para você ver que o homem não vale nada, nós não valemos nada, não temos poder para nada, mas naquele tempo que ele ministrou a palavra na casa de recuperação, que eu não estava aqui, eu estava em Paraty, eu nem dirigia mais a casa, para você ter uma ideia, teve uns 4, 5 que se converteram. Ele era bom na palavra, ele era um mestre na palavra, deu para você entender? Ele era mestre na palavra, então ele ministrou, mas estava endemoniado, cara. Você vê que não é ele que estava fazendo a obra, a palavra tem poder, entende? A palavra tem poder, não tem conversa, né? Ele ficou lá, e aqueles 4, 5, eles se libertaram, eles nasceram de novo. Por quê? Mas como é que pode um homem, né, endemoniado pregar o evangelho, não é verdade? E converter alguém? Porque o poder não está nele, o poder está na palavra. Entendeu? Aqueles 5 que ouviram, eram uns 20 mais ou menos, mas 5 ouviu e creu, porque creu, recebeu o novo nascimento, recebeu de Deus o que tinha que receber, para você entender o poder da palavra. Por isso que não escolha pregador, não escolha pregador, escolha a palavra, amém? Não fica fazendo, sabe, tipo, né, aquele eu gosto, esse eu não gosto. Você precisa da palavra, não do pregador, amém? É a palavra que vai transformar você, é a palavra que vai mudar a sua vida, é a palavra, se você tiver fé, vai acontecer, amém?
Então, eu quero te dizer, estou dando esse testemunho para você entender o poder da palavra de Deus. Ela tem poder. Amém? Então, abre lá, para você ter uma ideia, em Isaías, vamos lá, Isaías não, Lucas, primeiro Lucas, né? Vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, amém? Essa é uma passagem que eu creio que todos nós conhecemos. Tem alguém nos visitando hoje aqui ou não? Levanta a mão. Tem alguém fazendo uma visita hoje aqui? Não? Tudo de casa, né? Está ali o irmão lá, amém? Mas já tivemos já conversando junto, né, irmão? Deus te abençoe. Então, está fazendo uma visita aí. Você veio a segunda, não vai largar, né? Vai ficar por aí. Glória a Deus, né? Amém. Então, nós vimos aqui, né? É um momento de Marta e Maria. Quem não conhece essa passagem bíblica, né? Acho que todos nós conhecemos, já ouvimos um sermão a respeito dela, mas vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Amém? É o maná de hoje. Então, toma posse, né, dessa palavra. Ele fala assim, olha, e aconteceu que indo eles de caminho, né, entrou numa aldeia, e certa mulher, com o nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, para nós só nos observar, está ali, elas estão na casa dela, Jesus entra na casa dela, a Bíblia diz assim que as duas sentaram diante de Jesus. Tem algumas versões que só Maria sentou. Não, sentou. Sentou Marta, sentou Maria diante de Jesus para ouvir aquilo que era mais importante, os ensinamentos de Deus, amém? Os ensinamentos do Pai, através de Cristo Jesus. E aí dá a entender que se Marta sentou, ela ficou inquieta, preocupada, né? Ao invés de estar preocupada com o que Jesus ia falar, ela estava preocupada, falou assim, mas Jesus chegou agora, tem que fazer o almoço, tem que limpar a casa, não é verdade? Ela já começou a ficar preocupada com as coisas. Jesus falou que, aqui mesmo Jesus fala, que era necessário que ela também, né, fizesse aquilo, mas aquele momento, sabe, aquele momento era um momento para Deus, era um momento, né, para Jesus, para ela aprender daquilo que é espiritual, daquilo que é celestial, daquilo que é poderoso, amém? Então, a gente pensa, né, que, então Marta estava na carne, não, ela estava fazendo as obrigações dela, e Jesus falou que aquilo era lícito ela fazer, mas, né, cozinha, vamos dizer, no caso dela era cozinha, ia arrumar a casa, vamos dizer assim, aquilo não ia edificar a vida dela. O que tem a ver aquilo com o espiritual? Não é verdade? Então tem momentos na nossa vida, vamos continuar aqui, e tem momentos na nossa vida que nós agimos dessa forma, porque se você observar bem a palavra, no próximo capítulo, capítulo 11, você vai ver que Jesus fala para Marta, se creres, verá a glória de Deus, e mais um pouco lá na frente, Jesus fala de novo, se creres, verá a glória de Deus. Ela não viu a glória de Deus? Ela viu, porque Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias já morto, então ela viu a glória, então ela tinha fé, mas tinha aí um problema nela, que era a ansiedade. Você tem ansiedade? E às vezes a ansiedade nos desfoca do propósito de Deus, amém? É claro que todos nós temos nossas obrigações, sem dúvida nenhuma, todos os dias, mas quando Ele quer falar com você, você tem que ter essa sensibilidade para tudo, e vai ouvir o que Ele tem para falar com você, porque a Bíblia é clara, Ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então dá a entender que a ansiedade, né, a preocupação, desfoca o nosso ouvido espiritual, não percebemos que Jesus quer falar conosco,
e a gente passa despercebido e escolhe não a melhor parte. Amém? E aqui ele mesmo fala, assim, né, ficou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, as duas, mas Marta, inquietada, saiu, enquanto ficou Maria ali aos pés de Jesus, Marta pegou e foi fazer os afazeres da casa. Aí Marta ainda ficou assim, porém andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã não deixe servir só, que me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Quer dizer, você vê, a ansiedade estava gerando problema, e ia gerar problema até para Maria, porque Maria estava focada no ensinamento de Jesus, amém? Como é que você se comportaria se você vivesse naquela época? Não era fácil se locomover, né? Então não era fácil de encontrar Jesus, porque era tudo a pé, né? Ou de mula, ou de camelo, sei lá, alguma coisa assim. Não era fácil, né, essa dinâmica, certo? Era difícil. Mas o que você, por exemplo, já ter ouvido falar de Jesus, se ele aparecesse na casa do teu amigo, ou na sua casa, o que você faria? Essa é a pergunta. Claro, a gente pensa assim, claro, não queria saber de mais nada, ninguém come nada, ninguém faz nada, vamos ficar aos pés de Jesus. Essa seria, né, o nosso comportamento, não seria? Deveria ser o nosso comportamento, né, ficar aos pés de Jesus. Mas Marta ficou mais preocupada com as coisas, os afazeres do dia a dia, do que com Jesus. A grande dificuldade, às vezes você pode perguntar para você mesmo, por que Deus não fala comigo? Por que Jesus não me manda fazer alguma coisa? Né? Por que Deus não fala comigo? Deus fala com você, irmão, mas fala com você constantemente, entende? Talvez Ele está falando, mas não está ouvindo, porque você deu prioridade para outras coisas, deu prioridade para as coisas cotidianas, para as coisas, né, você está entendendo? Que é lícito, mas não vai edificar a sua vida espiritual. É lícito, é necessário e lícito, tanto que Jesus fala, é necessário fazer isso, Marta, basta uma só. Mas Maria escolheu a melhor parte. Então eu entendo, sabe o que eu entendo? Eu entendo que essa passagem, ela vive em nós. Tanto, muitas vezes nós somos Martas, né, preocupado com tantas coisas e não ouve Deus falar. E muitas vezes, né, a gente já está meio abatido, às vezes tem que ficar abatido, né, injuriado, em dificuldade, em provações, não é verdade? Para poder, deixa eu ouvir a voz de Deus, deixa eu fazer como Maria, deixa eu chegar aos pés de Jesus. Então, sabe, é uma questão de escolha. Você vê que ela teve fé o suficiente, se creres, verá a glória do Senhor, e ela viu, amém? Só que a ansiedade dela, a preocupação dela com as coisas do dia a dia, tirou ela do foco principal, que era estar aos pés de Jesus. É claro que você não vai ficar aos pés de Jesus o dia todo, né? Tem que trabalhar, não tem que trabalhar? Você não vai ficar, né, aos pés de Jesus o dia todo, vai ter que trabalhar? Não vai ter que fazer as coisas. Mas nós temos que ter percepção, nós temos que ter discernimento, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus quando nós estamos no meio da tribulação, no meio dos afazeres. Quando Deus mandar parar, para e ouve e faz o que Ele está mandando. Simplesmente você toma uma posição de obediência. Você não consegue nem ouvir a voz do Senhor, como você vai obedecer? Certo? Não vai conseguir obedecer porque não está ouvindo porque está preocupado com as coisas do dia a dia, as coisas cotidianas. Então você tem que discernir isso. Nós temos que ter momentos que nós somos Martas, tem momentos que nós temos que ser Maria, entendeu? No sentido de organizar, de saber o que Deus está falando. Porque senão você vai ficar mais nesse cotidiano, não vai sentir a presença de Deus, não vai
sentir paz e alegria do Espírito Santo, não vai fazer o que Deus tem já algo determinado para você fazer. Então, sabe, Marta não é uma situação assim que, eu não quero ser Marta, não, 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 todos nós temos esse momento de Marta, amém? Preocupado, quem é que não se preocupa com as coisas, né? Todos nós nos preocupamos, se preocupamos com os nossos filhos, com as nossas finanças, se preocupamos com tantas coisas, não é verdade? E aí, né, a situação do país, mas isso não vai edificar a minha vida. Eu entendo que isso não vai edificar a minha vida, não vai fazer eu crescer, não vai fazer nada, é lícito, mas não vai me edificar. O que vai me edificar é que eu tenho que estar trabalhando, mas estar observando bem, é ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele está pedindo para fazer, amém? Então, esteja ligado, esteja, sabe, desejando no teu coração, fala, Deus, a hora que o Senhor for falar comigo, eu quero ouvir, Senhor, eu quero ouvir, eu quero cumprir, eu quero fazer, eu não quero essa vida, essa rotina. A sua vida é uma rotina? Pensa bem, é ou não é? Se a gente deixar, a vida vira uma rotina. Quer sair da rotina? Vai para os pés de Jesus, você sai da rotina. Vai aos pés de Jesus, você sai da rotina. Você vai para os pés de Jesus, já o diabo já encosta para te perturbar. Entendeu? Já fica ali, ó, na sua cabeça, sabe, te perturbando. Então, se você, né, quer realmente, né, ser ativo, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, se você quer mesmo chegar aos pés de Jesus, vai acontecer, vai sair da rotina. Deus vai fazer milagre, vai vir a perseguição. Não foi assim com os discípulos? Os discípulos saíram para pregar o evangelho e a perseguição começou. Não teve jeito. Então saiu da rotina, porque Marta é rotina da nossa vida, é ou não é? E às vezes a gente fica mais ali, na rotina, do que vendo o poder de Deus, vendo a glória de Deus. Então é uma escolha, né? Você que vai escolher o que você vai fazer, amém? Não pare nada das suas obrigações, não para de fazer aquilo que você já está determinado a fazer, até mesmo por contratação, por trabalho ou família, mas você tem que sempre estar ligado. Eu preciso ouvir a voz de Deus, amém? Eu quero escolher a melhor parte, então eu estou aqui fazendo as minhas obrigações, mas eu quero fazer a melhor parte, e a melhor parte é ouvir Jesus e fazer o que Ele está mandando, amém? Glória a Deus. Sabe, vamos lá em Isaías capítulo 55, Isaías, o profeta, ele fala a respeito de salvação, de libertação, salvação, Isaías 55, amém? Isaías 55, ele fala assim, capítulo 55, versículo 1. O profeta, ele, aqui, convidando, né, a procurar a salvação. Todos nós temos aqui, pelo jeito, todos nós já somos salvos, né, selados com o Espírito Santo. E vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Então, eu creio que você está aqui hoje, porque um dia você teve sede de Jesus, sede de encontrar a Deus. Não é verdade? Você teve. A gente já ouviu vários testemunhos que pessoas falam assim, que eles foram em vários lugares religiosos, porque sentiam um vazio muito grande dentro da pessoa. Ela sentia um vazio muito grande. Porque nós, o ser humano, foi feito imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, ele tem já isso aqui no coração dele, de buscar a Deus, ele quer encontrar a Deus. Mas ele não sabe aonde encontrar a Deus. E aí, né, ele tem sede de Deus, como você tinha sede de Deus, e Deus saciou a tua sede.
Agora, dá para imaginar quantas pessoas lá fora, né, que têm sede de Deus, mas não sabem aonde encontrar a Deus. Entendeu como é que é? Tem sede de Deus, né? E aí Isaías está dizendo aqui, que o que Isaías está falando aqui, nós estamos dentro dessa profecia de Isaías, para você ter uma ideia. Ele fala, vinde todos, né, que tem sede, né, vinde, né, as águas, vós não tendes dinheiro, vinde, comprai, né, e vinde e comprai sem dinheiro, preço e vinho, né, e ele fala assim, é de graça, tem uma versão que fala, é de graça. Por que que é de graça? De graça, quando ele fala, é sem pagar nada. Por que que não precisa pagar nada? Por que que eu não preciso pagar nada? Não é verdade? Deus vai me dar o melhor e eu não preciso pagar nada? Não. A gente já sabe, porque Jesus já pagou? Não. Não só porque Jesus já pagou. Claro, Ele pagou o preço. Mas você tinha condições de pagar alguma coisa pela sua vida eterna? Dinheiro? Obras boas? Entende? Você não tinha nada, não tinha como pagar. Pode vir, porque você não tem condições de pagar, é de graça. É de graça. Porque você não tem nada, nenhum atributo, nada que você possa oferecer para mim. Você está entendendo? Então tem que ser de graça. E foi o que Jesus fez. Morreu e nos deu de graça a graça. Amém? Foi isso que ele fez. Deu de graça a graça. Ele fala, vem e compra, né? Ele fala assim, comprai sem dinheiro e sem preço. Lembra, palavra passada, quem estava aqui, que nós estávamos falando em provérbio, compre a verdade e não venda a verdade. E aqui ele fala, vem e compra, sem dinheiro, né? Amém? Então ele fala assim, porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, né? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então aqui ele está falando do texto que ele está se referindo aqui, está lá como Maria está. Maria estava buscando a melhor parte. Aqui ele está falando, ó, por que gastais o teu dinheiro? Então gastava dinheiro, mas não saciava. Quantas coisas no meio do caminho nós tentamos fazer para saciar a nossa alma, não é verdade? Quantas, né? Quantas coisas fizemos para isso, não é verdade? Então você vai vendo, e nada saciou a nossa sede, nada saciou a nossa fome, por isso que as pessoas procuram a Deus, têm sede de Deus, e aí ele vai encontrar Deus, sabe aonde? Na igreja, em você que vai encontrar Deus, porque elas estão sedentas, elas estão precisando, assim como nós estávamos precisando também, amém? Então, ele fala nesse sentido, então gastando, quanto dinheiro as pessoas gastam, né, para saciar a alma e não conseguem, né? Imagine quanto trabalho que é feito, quanto dinheiro que é gasto, né, para poder, né, ter uma vida espiritual, para alcançar algum propósito, não é verdade? E não consegue alcançar esse propósito, porque esse propósito aí de alcançar paz e alegria no Espírito Santo, só com Jesus, não tem como. Então por isso, nós não podemos perder tempo, nós temos que realmente nos esforçar para buscar mais do Senhor. Nós temos que se esforçar mais para ser Maria mesmo, você está entendendo? Para que a gente possa ouvir a voz de Deus e fazer o que precisa ser feito nessa nossa geração. Cada um tem uma função. Deus sabe o que Ele tem para você. Deus te fez com propósito. Deus não fez você para nascer, crescer, morrer e não fazer nada. Amém? Deus sempre fez o homem com propósito. Então, se Ele fez com propósito, eu posso alcançar esse propósito, amém? Se eu buscar realmente uma vida, você entendeu? Com Deus, buscar realmente ouvir a voz de Deus, está disponível e disposto a realmente fazer a vontade dEle, você vai conseguir cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou, amém? Talvez você não esteja em nenhum ministério hoje,
Talvez porque você ou abandonou o ministério que você tinha, ou você nem ouviu a Deus qual é o ministério que Ele tem para você. Já parou para pensar nisso? Deus, Ele fez você com propósito. Será que Ele fez você com propósito só de vir na igreja? Essa é uma pergunta, né? Será que Ele fez a propósito de Deus para a sua vida é ir na igreja? Não, irmão, de jeito nenhum. Deus tem um propósito, cada um tem um a fazer de Deus. Deus tem já, Ele é arquiteto do mundo, Ele já sabe o que fazer. Ele já sabe que Ele fez você para um propósito. Quando um arquiteto faz um projeto, não está pronto, mas já está lá a floreira com as flores coloridas lá em cima. Não é assim? É assim que Deus vê você. Deus já vê você lá com aquela flor lá em cima, né? Mas você está no alicerce ainda, fazendo o alicerce do negócio. Então, nós não fomos só para ficar na igreja. Nós vemos para a igreja, que a igreja é a faculdade de Deus. Aqui nós aprendemos a palavra, amém? Mas o que nós precisamos é saber qual é a minha função. Para que Deus me escolheu? Amém? Eu me lembro que um pastor americano pregando, ele fala assim, olha, imagina, né, o homem gastou 10 milhões de dólares, construiu, ele é engenheiro, é automobilístico, gastou 10 milhões de dólares, fez uma fábrica de carros, e depois de tudo pronto, a primeira leva de carro, ele olhou para o carro, e ele perguntou para o amigo dele, para que serve isso? Imagina. O cara gastou 10 anos, gastou 10 milhões de dólares para fazer uma fábrica, para construir carro, e depois do carro pronto, vai perguntar, para que é isso? Para que serve isso? Não tem lógica, tem lógica? Agora, se o cara sabe para que serve um carro, será que Deus não sabe para que você serve? Não é verdade? Deus é o Criador, Ele que te permitiu a ser fecundado e nascer. Então, será que Deus não sabe para que você serve? Ele não vai olhar para você e perguntar para Jesus, né? Vamos dizer assim, ou perguntar para o anjo, para que serve aquela moça ali? Ele sabe, porque Ele é o arquiteto do mundo. Ele tem um propósito na sua vida, mas você talvez não esteja ouvindo o propósito. Talvez você esteja surdo espiritualmente e você acha que só estar na igreja é o suficiente. Não é, irmão. Não é, de jeito nenhum. A gente sabe disso, já vem numa caminhada muito grande, onde a igreja, no passado, era igreja de banco, né? A igreja não é de banco, a igreja tem propósito. Deus tem o propósito da igreja avançar, da igreja crescer, né? E aí, numa indústria, tem vários setores. Então, você tem um dom que Deus te deu para você exercer dentro da igreja. Você precisa ter ouvido para isso. Às vezes você pode até também estar no lugar errado. Às vezes você tem um talento que Deus te deu para uma outra coisa, né? Não é aquele ministério que você está, talvez um outro ministério. Então você tem que discernir. Agora, como que você vai discernir se você vive como Marta? Não vai conseguir discernir, irmão. Você só vai conseguir discernir quando você vive como Maria, aos pés de Jesus, como aquela ovelha que fala, Senhor, e ouve, e obedece, e cumpre o propósito de Deus. Bom, basta dizer, nessa questão de propósito, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou assim, a minha vida não tem mais importância. Parece que ele abandonou a Marta, né? Paulo está dizendo isso, a minha vida não tem mais importância. O que importa para mim é cumprir bem o meu ministério. Parece que ele ficou para o lado de Maria. Não dá impressão? Né? Não importa mais para mim, não estou preocupado com a minha vida, se eu vou enriquecer, se eu vou ficar pobre, o que vai acontecer na minha caminhada com Jesus. Importa para mim, sabe o que? É cumprir bem o meu ministério. Amém? Parece que ele entendeu esse princípio de Marta e de Maria. Então eu preciso estar aos pés de Jesus para cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou. Amém? Às vezes eu penso que a igreja é deficiente em algumas áreas por sua culpa mesmo, porque você não ouve a voz de Deus e não toma uma posição para você fazer aquilo que Deus já, antes da fundação do mundo, já escolheu você. Amém?
Você tem que entender isso, porque senão você vai continuar só vindo na igreja, e aí você não cresce, e aí você não amadurece, e aí você não tem aquela intimidade com Deus, amém? E quando eu falo, se envolver no ministério, você vai fazer coisas espirituais, você vai aprender, você vai ministrar, você vai libertar pessoas, então você está envolvido e você vai ter crescimento espiritual. Então Paulo, ele sabia o que ele queria, Paulo estava determinado, é isso que eu quero, isso é mais importante para a minha vida, é cumprir bem o meu ministério, amém? Então, e ele continua falando aqui, Isaías, ele fala assim, olha, fica gastando o seu tempo, aqui ele está falando gastando dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, que é o versículo 2, 55, 2, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, ouve-me atentamente. Será que nós temos sido assim diante de Deus? Não importa onde nós estamos, se nós estamos no trabalho, se nós estamos aqui na igreja, às vezes estamos na igreja e nem ouve a voz de Deus atentamente. Sabe, o que Deus, Ele pede é para a gente estar atento, porque quando uma pessoa está atenta é porque ela está interessada em alguma coisa, e Deus conhece o teu coração, Deus sabe a sua estrutura, Ele olha para nós aqui agora, dentro da igreja, nesse momento, Ele sabe qual é a tua intenção, Ele sabe se você está preocupado com o reino dEle, ou com o teu reino, a sua vida. Então, a gente precisa estar atento naquilo que Deus fala. Talvez você veio hoje aqui e não sabe nem o que ia acontecer, mas de repente é isso aí, Deus está falando com você nesse sentido. Olha para você, avalia bem a sua vida, vê se você vai nessa linha do apóstolo Paulo. Eu quero cumprir bem mesmo o meu ministério, então eu vou me achegar, vou ser mais atento naquilo que está escrito na palavra, mais atento naquilo que Deus está falando comigo, Ele fala do pão, a gente sabe que, gastando dinheiro naquilo, inclinai os ouvidos, vinde a mim. Então ele fala que a tua alma viverá. Ele fala que quando nós estamos atentos ao ouvido do Senhor, o que Deus está falando, Ele fala que a nossa alma, ela viverá, quer dizer, vai viver uma vida espiritual, vai ter um pensamento de Deus, vai ter um propósito de Deus, porque tudo isso está na alma, está nos nossos pensamentos, e é isso que ele fala. Ele fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos o firme beneficência de Davi. Está vendo? É algo que nos alcançaria, é isso que ele está falando, que o povo de Israel, da linhagem de Israel, sairia Jesus, e Jesus nos abençoaria. É o que Jesus quer fazer comigo, quer fazer com você, te abençoar cada vez mais, amém? Então ele fala, por exemplo, isso aqui é da promessa de Abraão, olha para o céu, vê as estrelas, e assim será a tua descendência, e aqui ele está falando da descendência, que somos nós, da promessa que fez para Abraão, e aqui ele mesmo ainda fala que é nós que vamos anunciar, o evangelho, é nós que vamos, chamar as pessoas para Jesus, amém? Entenda isso. E aí então, Deus conhece o propósito do meu coração, Ele sabe o que eu vim fazer aqui hoje, e Ele sabe do propósito do meu coração, e não é do jeito que, eu vou pregar desse jeito, eu vou pregar do outro jeito, eu vou pregar do jeito que Deus quer. Pode ver que eu estou pregando diferente hoje aqui, está ou não está? Tá, não sou eu, Deus fala do jeito que Ele quiser, eu não estou no controle dessas coisas, porque às vezes expressivo demais, às vezes grita demais. Hoje parece que eu não estou gritando, estou quieto, está até esquisita essa pregação, não está? Fala a verdade,
Mas quem sou eu? Nada, amém? É só Deus que fala, e aí Ele fala do jeito que Ele quer, né? Ele usa a vida da gente do jeito que Ele quer. Importa bem é cumprir bem o ministério, né? Então, para você ter uma ideia, será que eu estava com vontade de vir pregar hoje aqui? Não importa, eu tenho que cumprir bem o meu ministério, amém? Tem momento que é assim, tem momento que é difícil, tem momento que você não quer, você também tem momentos que fala assim, eu queria ser Marta hoje, né? Mas não dá. Jesus falou, você vai ser Maria, e vai ser do meu jeito, não vai ser do teu jeito. É interessante isso, né? Então, sabe, mas eu sei que a palavra tem poder, e em qualquer momento desses versículos bíblicos, Deus pode tocar no teu coração, porque não é o César, é a palavra. Sabe, a gente às vezes rodeia e pega vários versículos bíblicos e tal, e você vai falando um monte de coisa, e parece que as coisas não têm uma ligação, né? Que nem parece que está acontecendo, está meio desconectado o negócio hoje aqui. Eu sei, eu estou sentindo isso. Agora, o que vale é a palavra. Alguma coisa Deus vai falar com você. Você crê? Se você crê, Deus vai falar com você. Se já não falou, você pode estar assim, olha, mas o que está acontecendo aqui hoje, né? Está acontecendo hoje aqui aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Então, creia que ainda até o final da palavra, Deus ainda vai falar mais alguma coisa, ou alguma coisa para você, tá? Então, porque nós não estamos aqui diante, né, vou dizer, de um livro comum, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, amém? Então, pensa nisso. Deus conhece as suas intenções, Deus sabe o que você está fazendo dentro da igreja. Então nós vamos lá vamos encerrar ali nesse João capítulo 6, João capítulo 6, amém? No versículo 24, esse capítulo é um capítulo muito bom, né? Ele tem vários ensinamentos, né? Tremendo para nós. Sabe, a multidão corria atrás de Jesus. Sabe, Jesus fazendo aqueles milagres, eles corriam atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, aí ia aquela multidão atrás de Jesus. Não é verdade? E a gente pode pensar assim, né? De repente nós estamos aqui na igreja, então, o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Qual é o propósito do teu coração de estar aqui na igreja? Você está com medo do inferno? Você está com medo do quê? Você está com medo das tribulações que vão vir aí futura? Qual é o problema? Você veio aqui para quê? Para que o César veio aqui? Eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vim aqui ministrar essa palavra. Mas, só ministrar não adianta nada. Deus está olhando o meu coração, Ele sabe o que está no meu coração agora. Deus também sabe o que está no teu coração agora. Sabe, aonde tem muita movimentação, aonde tem muito, ali Jesus estava curando pessoas, estava fazendo coisas maravilhosas, estava ou não estava? Tremendo o que Jesus estava fazendo, e a multidão envolvida naquela, sabe, naquela situação de muita unção, de muita cura, de muita libertação, né? E ali a multidão toda, não precisou Jesus fazer anúncio para poder ir, não. Jesus até tentou sair para poder ver se orava um pouco, se ele se colocasse na presença do Pai, né? E quando ele acorda, está todo mundo lá aos pés de Jesus, lá querendo alguma coisa. E aí Jesus poderia, você vê como Jesus conhece o coração? Jesus falou, olha, o pessoal está sedento mesmo, né? O pessoal gostou da palavra, o pessoal viu os milagres e olha, tremendo, né? Jesus poderia pensar dessa forma, não poderia? Não é assim seria eu pensar dessa forma? Naquela hora que está no auge, que está cheio de gente, todo mundo, pegaram o barco, Jesus saiu, foi para o outro lado da lagoa, né? E todo mundo foi atrás. Quando chegou de manhã, estava lá, né? Jesus viu, estava todo mundo lá. E Jesus, ao invés de elogiar,
Jesus, ao invés de falar, olha que bom que vocês estão aqui, né? Vocês estão interessados mesmo, né? Porque olha, para sair da onde eu saí, eu vim de barco, vocês vieram a pé e de barco também, para chegar até aqui, que benção vocês chegaram aqui, ó, estou gostando de vocês. E Jesus fala tudo ao contrário. Entende? Jesus fala tudo ao contrário, ele começa a dar uma exortação naquele povo, que aos nossos olhos parecia que estava tudo bem, mas não estava. E aí ele fala assim, vendo pois, o versículo 24, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos também não estavam ali, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Que coisa tremenda, irmão, né? Que fome, que sede, né? E aí ele fala assim, e achando do outro lado, né, achando no outro lado do mar, né, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciaste. Dura, hein? Dura a palavra. Você entende? E Jesus, ele é na lata, ele não rodeia não. Rodeia? Perguntaram, mas Jesus, quando é que o senhor chegou aqui? A gente está procurando o Senhor, e quando é que o senhor chegou aqui? E Jesus, né, podia chegar e falar, não, sabe que eu cheguei aqui, era umas 2 horas, eu peguei um barco, 2 horas da manhã eu cheguei aqui, aí eu orei para o papai, e agora eu estou aqui, né, porque eu já sabia que vocês vinham para cá, né? Não, ele não falou nada. Ele foi já, sabe, ele foi na veia, né, como a gente costuma falar, né, ele foi já no cerne, ele já foi direto, porque ele conhecia o coração de cada um. Ele falou, vocês estão aqui, parece que Jesus foi grosso, não foi? Parece que Jesus não foi nada amável ali não, né? Parece que Jesus, né, perdeu o controle, não é verdade? Parece que Jesus está julgando. Não, ele foi lá porque ele conhecia e foi já direto no assunto. Não quis nem perder tempo, porque Deus não perde tempo, irmão. Então, é uma pergunta que eu deixo para você e para mim. César, o que você está fazendo aqui, César? Meu irmão, o que você está fazendo aqui? É uma pergunta, eu não posso te julgar. Mas o que você está fazendo aqui? O que você veio buscar aqui? Aí Jesus fala assim, sabe, Jesus foi curto e grosso, e respondeu e disse, na verdade vos digo que buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Misericórdia. Era tudo Marta, correndo atrás de Jesus, para comer pão. Você está entendendo? Jesus foi duro. Então, para nós, é a mesma coisa. O que você está fazendo aqui? O que o César está fazendo aqui? É melhor você avaliar. Qual é a razão de você estar vindo na igreja todo domingo, ou 2, 3 vezes por semana? O que você está querendo com Jesus? Entendeu? E aí ele fala assim ainda, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Às vezes a gente está trabalhando, né? Lembra lá de Isaías 55? Né? Você gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão. E aí aqui ele está falando, trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está falando de Maria. Ele está dizendo assim, qual é a posição que Maria se encontrava. Maria se encontrava exatamente, eu estou trabalhando para aquilo que me dá a vida eterna, a palavra de Deus, revelação de Deus, poder de Deus, entendimento de Deus, vida eterna com Deus. Não estou preocupado com as coisas que acontecem nesse mundo, essas coisas só vêm para me abalar as coisas do mundo. O que interessa para mim, na verdade, vida eterna.
Mas será que nós estamos focados mesmo na vida eterna? Ou a gente vem vindo aqui porque eu venho para cá porque eu sei que Deus pode me abençoar, eu sei que Deus pode me ajudar, eu sei que eu posso comer pão. Irmão, o foco é o espiritual, o foco é a eternidade, o foco é chegar lá. Mas como nós vamos ouvir a voz de Deus se nós estivermos como essa multidão? Eu não estou dizendo que vocês estão assim e o que eu estou assim, cada um sabe. Mas Deus sabe, talvez você nem saiba que você esteja como estavam aquelas pessoas lá naquela época. E você nem sabe. E aí talvez agora Deus colocou essa mula aqui para falar, entendeu? Nesse sentido, para você avaliar a sua vida. Para ver se a sua vida realmente, qual é o teu propósito? Teu propósito é o quê? É olhar para esse mundo ou olhar para a vida eterna? É olhar para esse mundo e ficar preocupado e viver uma vida de Marta e não conseguir, né, chegar aos pés de Jesus e cumprir os propósitos de Deus? Então, é bom nós avaliarmos como igreja, amém? Porque se você vem com um outro propósito, vai ser difícil você ter paz e alegria no seu coração, no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito de Deus. E se você tiver desse jeito, e eu também tiver desse jeito, eu me incluo aqui, né, vamos dizer assim, aí é uma avaliação de cada um, né, e aí você vai ver que você não tem nem paz, não tem nem alegria no Espírito Santo. Então é necessário. Se você não tem vivido uma vida alegre, amém? Talvez porque você não está prestando atenção quando Deus fala. Talvez você esteja numa situação como Marta. Então não faça isso, inverta a situação. Procura buscar mais a presença de Deus, né? E abre o teu coração para Deus. Não vem atrás de Deus para você ganhar alguma coisa. Não, não vem, irmão, não adianta, Ele conhece o teu coração. Pode ser que todos os que estão, os pastores, né, talvez eles não sabem nada, mas Deus sabe. Então você tem que vir, olha para a tua vida, vê o que você está fazendo aqui, entendeu? Por quê? Para fazer um autoanálise, por quê? Porque você precisa romper. Você precisa romper em muitas áreas da sua vida. E se você tiver como Maria, vai romper, entende? Você vai entender o propósito, você vai ser curado, você vai ser, sabe, Deus vai fazer tudo o que você precisa, porque Ele tem poder para fazer isso. Mas se nós não temos esse propósito, entenda isso. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja para arrumar casamento, irmão. Tem ou não tem? Tem. Pessoas que vêm para cá para arrumar casamento. Deus está sabendo que vem para arrumar casamento. Não vem por causa de Deus. Ali era por causa de pão. Não era por causa de pão? Era por causa de pão. Muita gente vem por causa do casamento. Arruma um casamento na igreja, pegando, né? Casar com uma menina da igreja, ou casar com um rapaz da igreja, não é verdade? Pode até dar certo, né? Deus pega o homem na sua própria astúcia, não é verdade? Mas Ele sabe o teu propósito, o teu coração. Então, não sejamos como eles, né, que fez isso. E aí ele fala assim, para nós terminarmos aqui: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Olha só como Jesus está sendo, né? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Tá bom, Jesus, nós entendemos o que o Senhor falou, né? Nós estamos vivendo como Marta, nós estamos aí com um propósito por causa do pão que o Senhor deu para nós a semana passada lá, né, do outro lado da lagoa. Então, mas então o que a gente faz? Eles fizeram uma pergunta para Jesus: o que eu faço, Jesus? Glória a Deus, né? Talvez é uma pergunta que a gente possa fazer: Deus, será que eu estou desse jeito? E se eu estou desse jeito, o que eu faço, Jesus? Qual é a posição minha que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer para agradar o teu coração? Aí ele fala assim, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo: você tem que acreditar em mim, tem que acreditar em Jesus. Qual é a obra?
é crer. Por que crer? Irmão, crer, porque Abraão jamais faria aquilo se não tivesse acreditado em Deus. Levar Isaac para o sacrifício, ele jamais levaria se ele não fosse um homem de fé. Amém? Da mesma forma, olha para a sua vida, vê o que está impedindo, não deixa isso impedir de você cumprir o propósito de Deus, vai para o sacrifício e entrega para Deus aquilo que precisa ser entregue. Deu para você entender? Entrega. É fé, ele falou, tem que crer. Crê em Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra que você tem conhecido aqui nessa igreja, e já conheceu em outras igrejas também, não é verdade? Que alguém veio de muitas pessoas veio de outras igrejas, que hoje está aqui. Então Jesus, ele conhece tudo, sabe tudo. Então, o que você faz? Tem que crer, tem que ter fé. Então você tem que exercer fé. A obra é essa, porque se você não tiver fé, não tem obra. A obra de Abraão, para você ter uma ideia, como ele falou lá em Hebreus, ele fala que Abraão foi e levou o filho para sacrificar, e essa obra de fé aperfeiçoou a sua fé. Marta também tinha fé, tanto que viu a glória, amém? Mas a manifestação da glória de Deus, na presença de Marta, aliás, quando Marta estava com Jesus, aperfeiçoou a fé de Marta. Então a fé move as obras, e as obras aperfeiçoam a sua fé, porque você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, vai ver as coisas acontecendo em sua volta, vai ver as coisas acontecendo na sua igreja, vai ver as coisas acontecendo dentro de um hospital, vai ver as coisas acontecendo com a oração que nós fizemos agora aqui, para esse menino, não é verdade? Então, sabe, ela contribui, para que a gente cresça. Então a fé faz a gente se movimentar, a gente crê, você está entendendo? E ele fala, essa é a obra que ele exige da noiva, essa é a obra que ele exige de cada um de nós, que você creia, mas você precisa estar aos pés de Jesus, para aumentar a tua fé, porque eu creio, e a gente já sabe, não precisaria nem falar, os tempos são maus, vai ser difícil, cada vez mais, porque está na palavra, não porque eu estou achando, eu não acho nada, o que acha a palavra. Então nós precisamos subir em fé, nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé, então começa a se dispor para fazer, amém? Começa a vir com um propósito, para ouvir a voz de Deus. Venha e ouça a voz de Deus, venha e entenda o que Deus quer, sabe, e depois toma uma atitude para você fazer e agradar o coração de Deus, é isso, senão nós não temos condições de sair do lugar, vai ficar parado, e a gente não sabe nem o que vai acontecer, imagine levar uma bronca dessa de Jesus, então, eu penso assim, desse jeito, eu creio que Deus, é para você avaliar na sua vida, se você está disposto mesmo a abrir o teu coração e falar com Deus. Eu queria que o louvor viesse aqui, e nós vamos estar louvando o Senhor. E eu não sei, eu penso assim, que se você tem alguma dúvida, porque a palavra ela vem para confirmar o que você está fazendo, a palavra também vem para confirmar o que você não está fazendo, não é verdade? Então, às vezes, você pode ter dúvida de alguma coisa. Nós vamos orar, amém? O único jeito é orar e pedir para Deus, falar, Deus, se eu estou numa situação como essa, eu não quero estar numa situação como essa, onde eles estavam atrás do Senhor, porque tinha interesse em alguma coisa. Senhor, o único interesse que eu tenho do Senhor é cumprir bem o meu ministério, e a vida eterna, amém? Então a gente vai fazer um louvor e vamos orar nesse sentido,
E vou orar também para Deus abrir mais o teu entendimento quando você for embora, se é que você vai meditar nessa palavra, entende? E se você gostou ou não gostou da palavra, isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é que a palavra tem poder e é bom você meditar nela, amém? Ela tem poder e é bom você meditar nessa palavra, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, amém?